Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical pela DEB-TV, direto da sede da Assembleia de Deus de Brasília, que está situada na área especial número 8, setor de Sul, Taguatinga, Distrito Federal. Ministério que é presidido pelo pastor Sival Pereira Xavier, e eu sou o pastor Isidro. E hoje, minhas irmãs e meus irmãos, vamos estudar a lição número 4, que tem como tema Deus é triuno. Tema esse que tem como base as seguintes referências bíblicas: Mateus capítulo 3, verso 15 e 17, depois Mateus 28, verso 19 a 20. Muito bem, minhas irmãs, agora vamos orar, né? Pai, pedimos a tua graça, a tua unção, Pai, por teu Espírito Santo, dá-nos entendimento, sabedoria, para ministrar esta lição. E usa essa lição, ó Deus, para abrir o entendimento do teu povo sobre o grande mistério que é a Trindade, concernente o Pai, o Filho e o Espírito Santo em unidade e um ser. É em nome de Jesus que nós oramos. Na sequência, passemos agora para o textuário que está em tela. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28, 19. Depois a verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Como já falamos, a leitura bíblica está em Mateus 3, 15, 17, 28, 19 e 20. Quais são os conteúdos da lição? 3. O primeiro conforme está em tela, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. 2. As heresias contra a doutrina da Trindade. 3. Unicismo, uma heresia antiga da atualidade. E os objetivos são 3 também: demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade, né? Indicar as principais heresias sobre a Trindade e explicar os perigos do unicismo na atualidade. Muito bem, agora vejamos aí a introdução da lição, está em tela, irmãos. Embora a palavra Trindade não esteja escrito na Bíblia, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura, desde o início da criação no Antigo Testamento até a revelação das últimas coisas no Apocalipse. O que eu digo mais sobre a introdução? Digo o seguinte: observe, minhas irmãs, o termo Trindade foi usado pela primeira vez por Tertuliano, um dos pais da igreja, no século II depois de Cristo. Por quê? Já era notória o debate sobre a pessoa de Cristo, se era divino ou não divino, o Espírito Santo se era divino. Então Tertuliano usou esse termo. E com o passar do tempo, lá no século IV, houve o Concílio de Nicéia exatamente para confirmar aquilo que a Bíblia afirmava, para, obviamente, ter argumento contra as heresias. E lá no Concílio de Nicéia, no ano 325, foi feita a formulação teológica, da Trindade, que, conforme a Bíblia, Deus é único em essência, mas se manifesta em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Dito isso, aí o primeiro tópico: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Tá aí, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Aí vem 1.1, tá? Aí tá o que é docetismo. Isso aí foi um erro de digitação, viu, minhas irmãs e meus irmãos? O certo primeiro, a Trindade e o monoteísmo judaico. Tá aí, as Escrituras ensinam que o Deus de Israel é o mesmo Deus do Novo Testamento. O próprio Jesus foi quem afirmou. E cada uma das 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no Novo Testamento, é chamado de Deus. Também cada uma das pessoas é chamado de Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O termo Senhor, Yahvé, aplica-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E, obviamente, não são 3 deuses. É uma essência divina no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Esse monoteísmo não contradiz a Trindade. Porque lá em Deuteronômio 6,4, no Shema, lá fala: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a confissão de fé do judaísmo. A palavra hebraica Echad, traduzida como único, aí indica o quê? Unidade composta, o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. E também se referindo ao ser humano, que é composto de corpo, alma e espírito, um ser composto. O que eu trago mais sobre esse primeiro ponto aí, sobre a Trindade e o monoteísmo judaico? Digo o seguinte, minhas irmãs e meus irmãos: o monoteísmo judaico cristão, através do Antigo Testamento e do Novo Testamento, descreve, olha o detalhe, a unidade e a diversidade harmoniosa de Deus em sua essência, revelando que o único Deus é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo em perfeita comunhão e unidade. É isso que, obviamente, tratamos que o judaísmo e o cristianismo defendem. Na sequência, vejamos 1.2, quais são as evidências, querido, no Antigo Testamento da
Trindade. Está aí, a doutrina da Trindade está implícita no Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Aí vem, por exemplo, Gênesis 1:26, disse Deus, façamos no plural. Né? Se você for ver o 27, diz Deus criou. Então aí está mostrando Deus, a essência divina. E aí a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Dizendo, façamos. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é comum de nós, Gênesis 32. Nós aí está no plural. Aí refere-se o quê? As pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor diz, desçamos e confundamos, mais uma vez. Aí está bem claro, mostrando que são três pessoas, mas não são três deuses. É um só Deus em três pessoas diferentes, ambos trabalhando, ambas cooperando. Ok? E aí vem, lá em Isaías 63, 7-14, encontramos uma descrição da atuação divina na história de Israel. Por exemplo, o texto menciona Yahvé, Senhor, Deus Pai, em sua liderança sobre Israel. Não é? Fala do anjo da presença, 63:9, Êxodo 3:2, identificado com a manifestação de Deus no Antigo Testamento e associado ao Cristo pré-encarnado do Antigo Testamento. E por último, em Isaías 63, 10, 11, fala do Espírito Santo, guiando o povo e garantindo a redenção. Então aí já está bem claro que se evidencia no Antigo Testamento. Mas tem mais, eu quero trazer mais informação. Lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis 1:1, Lá começa assim, no princípio criou Deus. Deus aí é Elohim, no hebraico, céus e terra. Observe, Elohim, a palavra Elohim, o nome Elohim é um dos nomes mais comuns usados para se referir a Deus na Bíblia hebraica. Detalhe, embora a palavra Elohim seja plural, ela é geralmente acompanhada por verbos e adjetivos no singular, quando se refere ao Deus de Israel, destacando a unicidade e a singularidade de Deus. A tradução do Elohim, do hebraico, Elohim, para o nome Deus em português, não captura a riqueza e a profundidade do termo Elohim. Elohim tem um significado que vai além, óbvio, dessa simples tradução, implicando um plural de majestade. Façamos o homem, plural de majestade, está em Gênesis, façamos o homem. E também que, além de expressar um plural de majestade, expressa a infinidade e a onipotência de Deus. Deus diz, né? Lá diz, Deus criou, né? É no princípio Deus. Aí diz, façamos. Então, ela está mostrando aí claramente. Então, por essas informações, é claro que implicitamente no Antigo Testamento encontramos Deus, a deidade, a essência divina em três pessoas distintas. Dito isso, e no Novo Testamento, pastor, como é que é a revelação da Trindade? É óbvio que é mais ampla, tá aí, ó. A Trindade bíblica consiste em um só Deus, como já vimos, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. No Antigo Testamento, vimos isso aí de forma implícita. Agora, no Novo, está bem explícito. Por exemplo, a base bíblica da Trindade salta à vista no Novo Testamento, da grande comissão, né? Lá fala no do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na distribuição dos dons espirituais também, na bênção apostólica, que ela fala que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, ok? Também na unidade da igreja, tem as referências, na obra da salvação, além de outras passagens, tem muitas passagens, inúmeras passagens no Novo Testamento, que mostram claramente, né, Deus em três pessoas distintas. E aí vem também nos credos, né? O que é um credo? O credo é uma confissão de fé, um resumo das crenças principais do cristianismo. E um dos primeiros credos foi o credo apostólico, por volta do século II depois de Cristo, e o credo niceno, que nós já falamos, que foram formulados nos primeiros séculos do cristianismo, né? Os quais consolidaram a doutrina da Trindade. Por que isso, pastor? Aí está bem claro, irmãs e irmãos, em resposta às heresias que desafiavam a compreensão bíblica de Deus. Portanto, de acordo com o credo apostólico, com o credo niceno, né, a Trindade foi definida como que a união de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma única essência divina, tá bom? Dito isso, vamos lá. Segundo tópico, vai trazer mais luz, que é falar sobre o quê? Sobre a amplitude e sobre as heresias que surgiram contra a Trindade, né? Ou contra a Trindade. E aí vem, primeiro, dentre as heresias, nós temos aí o unicismo, né? A principal é o unicismo e o unitarismo. Nesta lição, obviamente, falaremos do unicismo. O que é o unicismo? Foi uma seita, uma heresia que surgiu no século III, né? Conhecido como monarquianismo, modalismo e etc. Os principais representantes foram Noeto, Práxeas e Sabelo. O que eles ensinavam? Ensinavam ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha aí, uma única pessoa. E não três pessoas distintas em uma só divindade. Contrapondo, não é, totalmente o que a Bíblia ensinava, o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina?
A Bíblia ensina a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas. Está aí as referências. Né? A nossa declaração de fé, a declaração de fé de Deus, na parte 39, afirma: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, distintas em função, manifestações e aspecto. O que é que eu trago mais sobre este ponto aí? Digo o seguinte, irmão, olha só. Sobre a doutrina da Trindade, não é? Existe não só os unicistas, né? Também temos as testemunhas de Jeová, que alegam que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Porém, embora não esteja escrita na Bíblia, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura, ok? E os unitaristas ensinam que Deus é um único ser, daí a palavra unitarista. Já os unicistas ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas manifestações diferentes do mesmo Deus. Então, eu fecho dizendo o seguinte, né? Que essa doutrina, ou esse ensino do unicismo, ele é totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus ensina, desde o Antigo, né, até o Novo Testamento. Na frente, vejamos, né, sobre a verdade bíblica sobre tais heresias. Aí, ó, verdade bíblica sobre tais heresias. Tá aí, bem claro aí, ó. Verdade bíblica sobre tais heresias. Existem inúmeras verdade bíblica, inúmeras passagens. Por exemplo, no batismo de Jesus é um exemplo da Trindade. Lá, o Filho nas águas, o Pai falando, o Espírito Santo descendo. Está aí. As declarações de Jesus, que ele afirma que ele e o Pai são distintos. Existem inúmeras referências. Né? Jesus também apresenta o Espírito Santo como outro aí no grego, alon, que é alguém da mesma essência, mas distinto, outro consolador. Aí Jesus emprega a terceira pessoa, demonstrando que o Espírito Santo não é uma força impessoal, nem o próprio Jesus, mas outra pessoa divina. Também lá em João 17, na expressão eu, tu, ele, né? Observe na oração sacerdotal, Jesus ora ao Pai com essas expressões, como eu e tu, reafirmando o quê? O relacionamento distinto. Há uma distinção entre pai e filho, filho e pai. Não tem como dizer que é a mesma pessoa. Também, lá em João, 2 João 3, lá está bem claro, né? Jesus como filho do Pai, está claro, explícito lá. E essa expressão, Jesus como filho do Pai, expressa não apenas, essa expressão não apenas indica um relacionamento único e eterno, mas refuta a ideia de que Jesus seja o próprio Pai. Aí havia uma confusão. Portanto, a relação entre pai e filho é um aspecto essencial da Trindade e confundi-los equivale a quê, pastor? Equivale a negar a revelação bíblica. Ok? O que eu trago mais? Eu quero enfatizar aqui o seguinte. Observe. O Novo Testamento torna explícito o que dantes estava implícito no Antigo Testamento. Repito, embora a palavra Trindade não seja usada nas Escrituras, o conceito de um único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, está implícito no Antigo e foi explicitado, revelado no Novo Testamento, como já vimos nas referências do slide. Ainda dentro desse ponto, digo o seguinte, a doutrina da Trindade, repito, estou enfatizando, portanto, não é uma invenção, querido, humana. Isso aqui é verdade bíblica, mas uma verdade claramente revelada nas Escrituras. Repito, o Antigo Testamento está implícito nos termos nós façamos, desçamos, etc. Ok? No Novo Testamento explicitou claramente que há um só Deus em 3 pessoas. Portanto, as distinções entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, concernente no que diz respeito ao Novo Testamento, como nos mostra, são consistentes e fundamentais para a compreensão da natureza de Deus. Repito em foco. Portanto, negar essas distinções, como faz o unicismo, o unitarismo e outros ismos por aí, é o que, pastor? É contradizer as Escrituras e a própria essência da revelação divina. Aqui é verdade tremenda. Então, eu estou sendo bem enfático, porque é isso que a Bíblia ensina. Muito bem? Então, vimos aí as heresias contra a doutrina da Trindade. Vou repetir. Por exemplo, testemunho de Jeová, que diz que o nome Trindade não está na Bíblia. De fato, não está. Mas o conceito está. E quando foi definido a doutrina da Trindade, foi exatamente para reafirmar aquilo que já existia.
e unicistas, unitaristas e etc., né? Todos usam textos isolados, fora do contexto, para tentar provar as suas heresias. Na sequência, vejamos, unicismo, mais uma vez vamos enfocar uma heresia na atualidade. 1.1, tá em tela. O problema, qual é o problema? Existem alguns movimentos evangélicos, pentecostais, que são unicistas, os quais, de forma sutil, utilizam músicas e mensagens para disseminar, propagar suas ideias, tornando a heresia mais acessível e menos evidente para muitos cristãos que são levados pelas emoções. E aí, meu irmão, observe, essas mensagens cantadas, escritas, faladas, destoando do que a Bíblia diz, irmão, é contrapor, é desfazer o que o próprio Jesus diz. Está em tela. Em João 17,3, Jesus afirma que a vida eterna depende do quê, pastor? Do conhecimento. De quem? Do Pai, como Deus verdadeiro, e de Jesus como seu enviado. Olha a diferença. Esse conhecimento que aí está, conhecimento do Pai, não é racional, não é intelectual, não, mas é profundamente relacional, envolvendo comunhão, fé, adoração e obediência. Portanto, afirmando mais uma vez, negar a distinção entre as pessoas da Trindade compromete o entendimento correto do Evangelho e do relacionamento que Deus deseja ter com a humanidade. O que é que eu trago mais sobre esse ponto? Nós temos que ser bastante criteriosos, não estamos aqui atacando ninguém, estamos aqui defendendo os princípios basilares da nossa fé. Detalhe, a declaração de fé das Assembleias de Deus, a partir da página 39, nós temos um farto conteúdo sobre a Trindade. Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, pregador, ensinador, você que quer conhecer mais detalhes sobre esse ponto, adquira essa declaração, mas leia, tá? Vamos lá, continuando. Sobre esse problema, vindo aí, 3.1 problema, eu quero trazer essa observação. Ao confundir, olha só, as pessoas da Trindade, os unicistas distorcem a natureza do Deus revelado em Jesus Cristo, comprometendo a base do Evangelho. Embora, olha só, aqui é interessante, embora o Pai, Filho e Espírito Santo compartilhem a mesma essência divina, a Bíblia apresenta cada pessoa da Trindade em papéis distintos. São 3 pessoas, nelas a mesma essência divina, porém cada um com papéis distintos. Vejamos, o Pai, por exemplo, envia o Filho ao mundo, João 3,16, 5,37, foi o Pai que enviou o Filho. Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho, ok? Aí o Pai envia o Filho. Depois vemos que o Filho, ao vir ao mundo, executa e aplica a obra redentora, executa a obra de redenção que o Pai determinou para que ele realizasse. Morrer na cruz do Calvário, lembra da oração do Getsemane? Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Lá em João 19,30, Jesus disse, Pai, está consumado. Ali foi Jesus, o Filho, enviado pelo Pai. E nós vemos também a pessoa do Espírito Santo, não é? Por exemplo, nós vemos que o Espírito Santo aplica a obra redentora nas vidas, habitando nos crentes e os guiando em toda a verdade. João 14, 16, 17, 26, João capítulo 16, enfim, existem N formas. Não é 3 deuses, é 3 pessoas distintas, tendo a mesma essência divina, ok? Muito bem, dito isso, eu quero crer que está bem claro, nós estamos enfatizando, minhas irmãs e meus irmãos, porque nós não podemos titubear nisso aqui. E a nossa declaração de fé, como eu disse, traz muito subsídio sobre esse detalhe. Mais na frente, 3.2, uma reflexão bíblica. Que reflexão é essa? Veja bem, sentir-se bem ao ouvir uma música, ou participar de um evento, não garante a conformidade dessa prática com a verdade bíblica. As emoções são importantes, mas devem ser submetidas à autoridade da palavra de Deus. Muitas vezes se ouve uma música, é uma melodia linda, aquela coisa toda, uma mensagem que enche de pessoa de emoção. Às vezes, essas músicas e essas mensagens estão
não é? Com mensagens subliminares, buscando destoar do que a verdade bíblica diz. Mas vamos lá. As emoções, eu grifei, são importantes, mas devem ser submetidas à autoridade da palavra de Deus. Pois a Bíblia é clara ao afirmar que o coração humano, sem a orientação de Deus, é enganoso e corrupto, Jeremias 17:9. Lá em Mateus 7:21, Jesus foi claro, ele adverte que muitos farão obras em seu nome, farão coisas maravilhas através de sinais, cântico, pregação, porém, obviamente, muitas coisas destoando das verdades do Senhor. E aí, continuando, Deus em sua soberania, minhas irmãs e meus irmãos, pode usar até mesmo instrumentos imperfeitos para cumprir seus propósitos. No entanto, detalhe, isso não diminui a responsabilidade dos crentes de se manterem firmes na verdade da palavra. Pois, nós destacamos de vermelho, somos advertidos a testar os espíritos e a rejeitar qualquer o quê, pastor? Qualquer doutrina que não esteja alinhada com a verdade bíblica. Quer que eu traga mais sobre esse ponto? Digo o seguinte: a doutrina cristã não se baseia, estou enfatizando, o ensino bíblico, estou falando de doutrina aqui, é o ensino bíblico, cristocêntrico, o ensino sobre Jesus, o Espírito Santo, sobre Deus, a igreja, etc, 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 as emoções, não se baseia em emoções, nem experiências pessoais ou tradições, mas unicamente a palavra de Deus. Como seguidores de Cristo, como cristãos, devemos buscar uma adoração fundamentada na verdade bíblica, guiada pelo Espírito Santo e centrada em Deus. Como eu disse, a declaração de fé da Assembleia de Deus afirma: cremos em um só Deus, que subsiste eternamente três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Está na página 39, declaração de fé. Começando a terminar, 3.3. Qual é a posição oficial da Assembleia de Deus? Nós já afirmamos, mas vamos reafirmar. Tá aí, ó. Conforme, mais uma vez estou fazendo. A declaração da Assembleia de Deus, na página 41, lá diz o seguinte: negamos o unicismo sabelianista moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas. Negamos que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos. Não, são pessoas distintas. Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo, lógico, que as Escrituras assim ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Também negamos o triteísmo, que é isso, pastor? Ou seja, que existem três deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus, uma única deidade, um único ser divino, um só Deus, e que não há outro além dele, Todavia, para nós, há um só Deus. As referências bíblicas. Fechando, essa doutrina monoteísta tem implicação para a salvação. E, como o próprio Jesus disse em João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheço a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Minhas irmãs e meus irmãos, está aí a nossa posição na Assembleia de Deus. Tem outras igrejas como o Batista, Presbiteriano e outros, tem a sua declaração de fé que defende isso. Observe que a nossa declaração de fé, lá no finalzinho, nós temos lá, foi colocado lá o teor das principais declarações de fé concernente a Deus, a Jesus, ok? Tá aqui, ó. Tem os credos ecumênicos, credos apóstolos, o credo niceno constante, credo da Macedônia. Todos esses credos são o quê? Declarações, conforme a Bíblia, reafirmando a divindade do Espírito Santo, a divindade de Jesus, a trindade, etc, 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 etc. As próximas lições vai ampliar o que nós estamos falando hoje. Por exemplo, a lição número 6 vai falar que Jesus... Aliás, lição número 5, Jesus é Deus. A 6, o Filho é igual ao Pai. A 7, a natureza humana e divina de Jesus. Enfim, vai ampliar, tá bom? Muito bem, chegamos agora finalmente, passemos para a conclusão da lição. Na tela, conclusão, tá aí, ó. Aí, ó, Deus, como vimos, é um só. Há uma só deidade. Mas subsiste eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Detalhe, que são iguais em essência, poder e glória. Essa revelação está firmemente alicerçada na Escritura, desde o início do Antigo Testamento até o final do Novo, o Apocalipse. Portanto, minhas irmãs, meus irmãos, é nosso dever, com mansidão e respeito, combater as heresias que distorcem essa doutrina,
permanecendo fiéis à palavra de Deus. O que é que eu trago mais? Minhas irmãs e meus irmãos, é óbvio, a doutrina da Trindade revela um dos maiores mistérios da fé cristã. Vou repetir, a doutrina da Trindade, a relação Pai, Filho e Espírito Santo, uma só pessoa divina no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é um mistério da fé cristã. Porém, escute, o pouco que foi revelado, conforme Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas são para nós, o pouco que foi revelado sobre esse mistério é o suficiente para crer. Hebreus 11, 3, pela fé entendemos. Vou repetir. A doutrina da Trindade, essa relação Pai, Filho e Espírito Santo, uma só essência divina no Pai, no Filho e no Espírito Santo, tem hora que embaralha a cabeça. Nós estamos tratando de algo que está muito além do natural. Porém, a Bíblia nos dá lampejos de revelação. O pouco de revelação que existe, o pouco que foi revelado, conforme Deuteronômio 29, 29, é suficiente, irmão, para crer. Pela fé entendemos. Para crer o quê, pastor? Para crer que Deus é único em essência, mas se manifesta em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eu pego as palavras de Paulo. Portanto, abre aspas, conhecer, lá em 1 Coríntios 13, 12, Paulo diz, né, que em parte conhecemos. Então eu vou pegar aqui pegar essa palavra de Paulo. Portanto, conhecer, mesmo que seja em parte, a respeito sobre a Trindade, vou repetir, portanto, conhecer, mesmo que seja em parte, sobre a Trindade, ou a respeito da Trindade, é essencial para a verdadeira adoração e comunhão com Deus, pois ela, a Trindade, reflete o amor e a unidade perfeita que existem na natureza divina de Deus. Dito isso, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe os irmãos, e que o Espírito Santo, através da sua palavra, abra os nossos entendimentos. Detalhe, quer saber mais? Espere chegar no céu e lá você vai ter toda a eternidade para entender esse mistério. Porém, o pouco que foi revelado é suficiente para crer que Deus é um. É uma só essência divina, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Dito isso, Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de ministrar esta aula. Pai, por teu Espírito Santo, usa, Senhor, esses breves comentários para elucidar, clarear melhor as ideias dos teus filhos. Eu sei que o assunto vai muito além do nosso entendimento, mas eu quero crer, Pai, que por teu Espírito Santo, aquilo que foi revelado é suficiente para crermos que o Senhor é o nosso Deus Pai, Criador do céu e da terra, que se manifestou em três pessoas distintas. É no nome de Jesus que eu oro neste momento. E aí, vamos, obviamente, impetrar a bênção apostólica exatamente conforme ele ensina, que a graça de Deus, né? Que a graça, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Salvador do Espírito Santo, seja com todos. Vou repetir, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. Em 2025, a DEB, uma família servindo ao Senhor. Deus abençoe a todos. Até a próxima.